A seguir, IIGD Irajá. Ouviu os 2 versículos, ouviu e praticou. Versículo de número 25. E desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, ela não caiu, porque estava edificada. Às vezes o adultério vem, meu irmão, o adultério vem visitar um casamento feliz, o adultério vem visitar um casamento feliz. Mas tem um ali que tem um temor a Deus bonito, que tem respeito a Deus, que tem comunhão com o Espírito Santo. E aí Deus faz aquele perceber ou aquela perceber a atmosfera que está cercando o seu cônjuge. Escutou uma conversa ao telefone, olhou alguma coisa, entrou na batalha. Mas entrou como? Marca aqui de novo e volta lá onde marcamos na armadura de Deus. Volta lá. Efésios 6,12. O que diz Efésios 6,12? Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Olha as hostes espirituais da maldade no casamento. Casamento é um lugar celestial. Que é isso? Casamento é uma região celestial. Quem foi que instituiu o casamento? O próprio Deus. Então ele é um instituto divino, celestial. E aí? Ele tem que ser guardado. Mas e aí? E aí? O adultério está tentando. Mas a casa está sobre a rocha, o casamento está em cima da rocha. Por quê? Tem um ali que pratica, que leva a palavra a sério e que tem comunhão com Deus. Aí sabe o que Deus faz com esse? Ou com ele ou com ela? O Espírito Santo vem no coração e mostra a atmosfera que está cercando, o assédio que o marido está sofrendo, ou que a mulher está sofrendo. Sabe o que essa pessoa faz? Ela não luta contra a carne e sangue. Eu vou brigar porque eu vi aquele olhar. Eu vou brigar porque eu vi aquela jogadinha. Não vou brigar. Eu vou lutar contra aquele demônio que está jogando aquela seta, que quer uma paixão, mas que não vai entrar, porque a casa está edificada sobre a rocha. Entra na presença de Deus, ora sério, invoca o poder de Deus sobre o cônjuge, quebra a força do demônio e logo o resultado aparece. Que isso? Deus tirou a pessoa do caminho. Por que tirou? Porque a casa está sobre a rocha. Pastora, irmãos, pessoas vão à miséria, irmãos, vão à miséria, porque às vezes aquele que tem a cobiça no negócio do outro é aquele que está dentro da casa, é aquele que entra na casa, é aquele que é o chamado amigo. Por que o mal toma conta? Porque não houve um que lutasse da forma certa, com as armas espirituais. A Bíblia diz que as nossas armas são espirituais e são poderosas em Deus, poderosas nele. Ou seja, isso foge do meu alcance, mas não do alcance de Deus. Isso foge da minha alçada, mas não do poder de Deus. Eu tenho que andar com Deus para que Ele faça o que eu não posso fazer, para que Ele me mostre o que eu não enxergo. Eu não estou falando de desconfiômetro. Eu estou falando de fatos. Eu estou falando quando o demônio usa pessoas para destruir um casamento, que muitas vezes começa com uma amizade. E se há uma comunhão com Deus e a casa está sobre a rocha, o Espírito Santo mostra. E essa batalha espiritual é rápida. E o mal não chega porque a casa está em cima da rocha. Volta lá agora. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Quem lê comigo? E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa. E desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a queda, irmãos. Uma empresa que quebra, um casamento que acaba, uma família que se dissolve, uma família que por contenda se divide. Tudo isso são obras de demônios que não aconteceriam se houvesse alguém vestido da armadura
e pronto para qualquer guerra espiritual. Todo mal que invade uma vida vem do mundo espiritual. Todo mal que invade a saúde tem origem no mundo espiritual. Todo mal que destrói um casamento, primeiro foi planejado no campo espiritual. Irmãos, Satanás, ele reúne os seus demônios e ele trama muito minuciosamente um plano. Como nós vamos destruir aquela família? Como nós vamos acabar com aquele casamento? Como nós vamos mexer no que mais amam? Como nós vamos acabar com a prosperidade daquela empresa? Como é que nós vamos levar para o buraco? Que isso? E por que acontece, irmãos? Por que pessoas dentro das igrejas chegam à ruína? Por que pessoas dentro da igreja, irmãos, caem na falência? Por que casamentos que estão, pessoas dentro das igrejas, são dissolvidos? Até em altares. Por quê? Porque se a palavra de Deus diz que o que é dele permanece para sempre, mas dele e nele. Ou seja, se ele está dentro, se ele está no controle. Os 2 primeiros versículos falam de uma casa, que é alguém que escuta as palavras de Deus, as palavras, e pratica. Os ventos vieram, sopraram violentos. Bateram naquela casa com força e violência. Ela não caiu. Às vezes os ventos vêm na vida financeira. Às vezes os ventos vêm no casamento. Às vezes os ventos vêm numa relação pais e filhos. Mas se tem alguém ali com a armadura de Deus, ou seja, praticando a palavra, os ventos passam, a tempestade passa. Quantas casas caem porque estão fracas, sem revestimento, sem alicerce? Cai uma tempestade, um temporal, desce o barranco, foi tudo abaixo. Tem encostas por aí que parecem sorvetes no sol. E tem casos, meu irmão, que o vento bate, tempestade vem, e vem que vem, e vem que vem, e a casa está lá firminha, está de pé. Passa tudo, tudo passa. Passou, a tempestade acabou, o sol brilhou, a casa está lá em pezinha. É isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo, se você me ouvir, se você levar a sério, aquilo que você não vê, eu vejo para você. Aquilo que você não pode, eu faço para você. Que é isso, pastora? Você pode observar. Esse entendimento da palavra, esses alicerces, você estuda 2 e 2. 2 versículos e os outros 2. 2 dizem, você escuta e pratica, fique tranquilo. Pratica. Agora, tem de fazer o que a palavra manda. Não adianta achar que vai ficar dormindo na rede a vida toda no descanso. Nosso descanso é da alma. Mas quando vem uma tentação, Deus mostra. Entra em oração. Entra em oração. Entra numa batalha de oração. Você está vendo o assédio com seu filho para tirá-lo para o mundo. E não entra numa batalha de oração para quebrar a força daquele espírito do ar que está usando alguém para arrastar o teu filho. Você está vendo que financeiramente está caindo. E você não atenta para a palavra para ver o que Deus manda fazer. Levantar uma fé. Irmãos, tem gente que parece que não enxerga algumas partes. Onde Deus diz, você tem uma ligação financeira comigo? Porque Ele diz, você me honra? Aos que me honram, eu honrarei. Tem gente que não tem ligação do seu dinheiro com as coisas de Deus. Simplesmente o dinheiro é seu. Ele não tem ligação com Deus. Ele não tem raízes com Deus. Tem gente que quer que a árvore fique de pé quando as raízes são fracas. Tem empresa que a raiz é fraca. Por quê? Porque Jesus não tem acesso. Ah, não, eu sou evangélico, mas não sou bobo. Meu dinheiro não. Dinheiro meu para a igreja? Para a igreja? Obediência ou desobediência? Prática da palavra ou falta do cumprimento? Desobediência? Está tudo aqui na Bíblia Sagrada. Então, os 2 primeiros versículos é alguém que escuta e pratica. Vou te contar um caso rapidamente, que é a Bíblia que todos vocês conhecem. Quem não conhece vai ficar sabendo hoje. O Abraão cometeu um erro grave. A mulher dele
eles eram parentes entre si, como primos distantes. O que significa? Bom, na verdade, não. Eles tinham um parentesco de irmãos, mas esses irmãos eram como irmãos em Cristo. Aí eram meios irmãos, vamos dizer assim, parentesco em Cristo. Aí o Abraão ficou com medo, porque a mulher dele era muito bonita. Aí ele foi para uma cidade em que o rei era o rei da cocada preta, botou o olho na mulher e disse: gostei, quero para mim. Quando ele viu Sara, o olho dele cresceu, ele falou: quero aquela mulher para mim. Mas ele mandou perguntar se ela era casada. O Abraão, com medo de ser morto, disse: vai querer ficar com ela, vai me matar. Então você fala que você é minha irmã. E lá vai a Sara, embarcou no engano do Abraão. De fato era como que irmã. Aí disse assim: ele é teu marido? Não, ele é meu irmão. Ah, tá para mim. Vem pro meu harém. Vamos embora. Só que havia um costume, para que uma moça, uma mulher fosse apresentada ao rei, ela ficava 6 meses tomando banho de especiarias. Olha que tratamento, que exigente. Que exigente. Até aparece mulher que vai para o marido chegando a alho, cebola e bumbum de neném. Mas vamos em frente. Aí, o que aconteceu? O rei mandou buscá-la. Enquanto ela está lá nos banhos de especiaria, o rei teve um sonho. Não tinha a Bíblia, pessoal. Deus foi até ele e falou assim, vou parafrasear: não põe a mão nessa mulher, ela é casada, ela tem um marido, não se meta com ela. Ele acordou apavorado, falou: ai meu Deus. Mas ele falou que ela era irmã. Aí mandou chamar o Abraão. Quando Abraão chegou, ele virou-se para Abraão: se vem cá, essa moça que está aqui no meu harém, você disse que era sua irmã, mas ela é tua mulher, não é? É, eu tive medo, o que eu mais temia me veio. O rei disse: por que fizeste comigo? Eu seria o alvo de um grande pecado diante de Deus. Eu seria culpado diante do teu Deus aí. Por que você fez isso comigo? Para você ver o que é ser casado para Deus, meu irmão. E tem gente que quando sai de casa pega alianças e bota no bolsinho. Isso quando não usa com a desculpa: meu bem, você sabe que eu trabalho com mecânica, né, meu amor? Né, meu bem? Sabe, mozinho, aqui o volante, sabe, toda hora me aperta. Sabe, meu bem? Né? Tá bom, vai nessa conversa. E aí o rei ficou apavorado. Sabe o que o rei fez? Olha, escapou. O rei disse: Deus me livrou de um pecado desse contra ti. Eu ia cometer um pecado grave. Abraão ficou trêmulo: leva tua mulher embora. Não tocou nela. Não tocou nela. Quem foi que guardou? Deus. Abre no Salmo 127. Lê comigo o versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, tá vendo? Olha a importância de você ter Jesus. Sabe por quê? Enquanto você dorme, os olhos dele estão trabalhando na sua vida. Ele vê o que você não vê. Ele faz o que você não pode fazer. Por isso, irmãos, a necessidade de entender a palavra. São dois fatores, irmãos. Eu não canso de dizer isso. São 2 fatores necessários, importantíssimos para quem quer uma vida com Deus. Você quer Deus trabalhando na sua vida? Guarde a palavra dele no seu coração. Medite na palavra. Guarde a palavra. Se encha do Espírito Santo. Seja rasgado e sincero com Deus. Pede para ele. Você já viu que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina em determinado momento a gente a orar assim, ó: Senhor, não me deixa cair nas tentações. A tradução mais próxima do original diz assim: Senhor, não me induzas à tentação.
Ué, mas Deus induziria alguém à tentação? Calma, irmãos. Se Deus vai usar muito uma pessoa, ela tem que passar por umas boas provas e provar que ela é fiel. Se ela vai ser muito usada por Deus, ela precisa ter uma excelente estrutura, sim ou não? Imagina. Você imagina um jovem bem mulherengo. Imagina um jovem bem mulher, aquele homem bem mulherengo mesmo, sabe? Aí ele se converte. Mas ele nasce de novo, gente. Ele fica assim um cordeirinho limpinho, mais limpinho, limpinho. Jesus lava no sangue dele, ele fica aquele cordeirinho limpinho. Olha, ele quer pureza. Aí ele quer constituir uma família. Aí ele busca de Deus e ora. E aí Deus vai usando. E aí ele se torna um pastor. Aí ele se casa. Mas aí ele passa um período de esfriamento. Aí o capeta entra no casamento e começa a fazer uma bagunça. E aí começam as ofertas. Ele vai pro canto e já ora frio que só ele. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, mas aquela cara de quem quer querendo. Meu irmão, não tem como. O diabo vai jogar loura, morena, alta, baixa, magra, gorda. Vai botar todo mundo em cima dele. Ainda vai dizer assim, escolhe. Que isso, pastor? Eu estou te mostrando. Se o Senhor não edificar a casa, meu irmão, em vão trabalhos que edificam. Se você não colocar sua vida no controle do Espírito Santo, pela palavra, se você não estiver bem ligado na palavra, se você não tiver a palavra no coração, aí esse moço não sofreu esfriamento. O casamento está em tempestade porque a mulher está com TPM. E aí, ele está passando luta. Mas e aí, ele está lá aos pés de Jesus. O diabo faz as ofertas. E ele? Que é isso? Pastor, preciso de um gabinete. Gabinete? Faço com a minha mulher. Eu hoje estou com 64 anos. Tenho mais de 34, quase 35 com Jesus. No início da obra era bem jovem. Chega um cidadão, olha só. Mas já contei. Um bendito de um abençoado, de um pastor, um bendito de um abençoado, anunciou na televisão que os obreiros estariam ungindo a pessoa no local da enfermidade. Falei, ai meu Deus, que perigo. Que loucura. Não, gosto nem de lembrar disso. E aí não tinha ninguém na igreja para atender, só tinha eu. Obreiro. Chega o cidadão, vai escutando. Aí ele chegou, obreira. Olha, obreira. Desculpa, é que eu estou muito mal. Eu peguei uma pneumonia, estou tratando. É que anunciou, né? Foi abrindo a camisa, você pode ungir o meu peito? Meu irmão, não prestou. Eu virei as costas, saí de lado rapidinho e falei, amigo, presta atenção, vá participar do culto. No final vai ter alguém para lhe atender. Mas não é hora de culto. Ele sabia que não era hora de culto. Senhor, daqui a pouco o culto começa. Sente-se e espere. A senhora não vai me ungir? Não falou nem senhora, você não vai me ungir? Falei, não, Senhor. No final do culto alguém vai lhe atender. E aí, no final do culto, chamei o obreiro. Obreiro, é contigo. Vai lá, meu irmão. E hoje, meu irmão? Que menino bota o olho no menino. Vocês estão vendo? Pois é. Falta de prudência, meu irmão. Que loucura. Para. Vem uma mulher grávida e diz, pastor, a senhora pode consagrar o meu parto? Gosto de fazer isso. Eu que oriento. Aí você já consagrou o seu parto. Tem gente que não pensa nisso. Já consagrou? Não. Irmã, vem cá. Pega lá um azeitezinho consagrado. Senhora, vai no banheiro. Unge o pezinho da sua barriga, vai. E se não tem? Não precisa. Por quê? Porque a unção do Espírito Santo é suficiente. Isso. E aí? Mamãe, bota a mão na barriguinha. E aí eu boto a mão aqui na cabecinha. E vamos orar.
Senhor, está consagrando o bebê. Não bota a mão em ninguém, meu irmão. O corpo é templo do Espírito Santo. Não deixa ninguém botar a mão no seu corpo. Ensina a sua criança. A gente ensina isso na escola bíblica infantil. Não deixa ninguém colocar a mão no seu corpinho. Ele é templo do Espírito Santo. Quando você casar, você põe a mão na tua mulher. Ela é tua. Quando você casar, você põe a mão no teu marido. Põe a mão, amassa, esfrega, faz lá o que você quiser. Dentro da palavra. Dentro da... Pastora, estou te mostrando, irmãos. Por que tantos casamentos vão a pique dentro das igrejas? Porque as pessoas não vigiam, porque estão fora da palavra. Porque não vigiam onde põe as mãos, não vigiam onde põe os olhos. Quantos casais nós temos aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui tem um. Aqui tem. Olha marido e mulher bem no olho, vai. Olhou? Olha para mim. É nesse e nessa que você tem que manter os seus olhos. É nesse e nessa que você tem que pôr a mão. Bota a mão, meu filho, vai, bota a mão. Põe a mãozinha. Põe, aperta, vai. Isso, aperta. Encosta a cabecinha. Ah, essa é tua. Essa é tua. Viu? Sem ser essa aí, tira o olho. Tira a mão. Amém, pessoal? Coisas simples, irmãos. Irmãos, um adultério não acontece num piscar de olhos. Ele é trabalhado e tramado no inferno. Antes da coisa acontecer, houve um lapso temporal. E aí, deu tempo, dava tempo. Tem que fazer igual José do Egito. Quando a mulher do Potifar botou o olho no garoto, quando ele percebeu aquele olhar 43, ele ficou atento. Ele disse, o quê? Comigo não. Por quê? Porque eu sou dele. Esse aqui é para o casamento. E é esse. E aí? E a mulher ficava todo dia ela ia lá. Mas ela rasgava o verbo com ele. José. A Bíblia diz que a mulher de fora, ela é macia. Ela é delicada, ela é charmosa. Ela é cheirosa. A de casa... Ô Zé! A de fora é... Oi! Você chama Zé? Zezinho? Pode ser? Pode ser. Fora de casa é Zezinho. Em casa é Zé. E quando tá com raiva e fala dele, nem Zezinho, nem Zé Mané. Cristão tem que andar na verdade mesmo. Você sabia que é pecado a pessoa ter duas formas? Que isso? Pecado ter duas formas. Tem que ter uma forma só. Tem que ser autêntico. Trata sua mulher dentro de casa e trata fora da mesma forma. Agora tem uns que tratam fora na frente dos outros. Amor, vem cá. Ô, meu bem, vem cá. Querida, vem cá. Em casa. Ô, mulher, você não está enxergando, não? Tem homem que fora de casa é uma luva. Dentro de casa, meu Deus. Como eu sempre digo, né, irmãos? De repente, na frente dos outros é bichinho. Oi, cadê o seu marido? Gatinho, vem cá, meu bem. Dentro de casa, quando briga, sai de perto, meu irmão. Porque, seu cavalo, por que você fez isso? Ué. Aquele que pratica a palavra, ou seja, que leva a sério, ele constrói uma casa sobre a rocha. Agora, aquele que escuta, ele escuta. Nós vamos agora, então, terminar com a leitura dos 4 versículos e em casa fazer uma boa análise disso. Vamos lá? Para a gente terminar? Mateus 7, 24 a 27. Vamos juntos? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios,
assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa, areia, e desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, e caiu. Meu irmão, se o casamento está em cima de areia, ele vai cair. Ou seja, não adianta escutar. As duas casas são duas pessoas ou duas famílias, duas pessoas que escutam. Uma pratica, a outra não pratica. Então as duas estão dentro da igreja. Essas duas casas estão dentro da igreja. Essas duas pessoas estão dentro da igreja. Uma escuta e leva a sério. Quantas pessoas escutam, irmão, sobre o dízimo e tem raiva do dízimo? E que é o dom da prosperidade. Quantos escutam, meu irmão, sobre a paciência e não buscam de Deus para produzir a paciência? Quantos estão diante de Deus, mas não levam a sério o que Ele fala? Bom, falamos sobre vários assuntos. Todos eles se resumem nesses 4 versículos. Que tipo de casa sou eu? Eu levo a palavra de Deus a sério? Ou simplesmente já estou acostumada porque eu já conheço? Deus me deu um alerta sobre casamento. Eu prestei atenção naquele alerta? Ou de repente, eu já sentei na cadeira estou cansado de ouvir isso. Há pessoas que no início da conversão dão uma atenção tremenda à palavra. Depois, meu irmão, vão deixando de lado. A palavra vai caindo no esfriamento, vai adormecendo no coração. E lá na frente o diabo dá o bote. Não cai nessa besteirada de dizer, já estou numa idade bem madurinha para cair nessas bobeiras, nesses erros. Não cai nessa loucura. Nunca diga que você está velho ou que você sabe tudo. Toma muito cuidado. Muita gente, irmãos, tem gente que cai depois de maduro. Tem gente que cai depois de muita idade. Pessoal, não dá para brincar com o mundo espiritual não, tá? O cristão tem que estar ligado no Espírito Santo todo dia. Cada dia é um novo dia. Amanheceu o dia, faz o que o salmista Davi disse. O que ele fazia? Davi disse, pela manhã ouvirás a minha voz. Pela manhã eu me apresentarei a ti, Senhor, e vigiarei. Não cai nessa besteira. Tô cansado de administrar, sei muito bem de administração. Sou empresária há X anos. Sai disso, meu irmão. Pro diabo dar uma rasteira e causar uma falência, não custa. É bom buscar de Deus. É bom ouvir. Deus está falando, então vamos guardar. Deus está falando sobre amizade. Quem você põe dentro da sua casa? Com quem você anda? Quais são as amizades que estão te cercando? Quem é que está cercando o teu filho? Com quem teu filho está andando? O que ele está postando na internet? O que você está postando na internet? A tua casa está exposta na internet? Loucura, meu irmão. Ainda hoje, faça a varredura, faz uma limpeza, faz o que a palavra manda. A tua casa é tua, ninguém tem nada a ver com isso. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.